Encontrar com Jesus é um presente, conviver com Jesus é a paz. Anunciar o seu reino é preciso para o mundo poder melhorar. Cristo deu a vida para me salvar. Ai de mim se eu não evangelizar. Cristo deu a vida para me salvar. Ai de mim se eu não evangelizar. No caminho rumo a Santiago, o Espírito Santo soprou. Sua chama acendeu novo tempo, o movimento de cursilhos criou. Cristo deu a vida para me salvar. Ai de mim se eu não evangelizar. Cristo deu a vida para me salvar. Ai de mim se eu não evangelizar. Em São Paulo, nosso padroeiro, um exemplo como caminhar. Então vamos, irmãos, pois a vida quer estar presente em todo lugar. Cristo deu a vida para me salvar. Ai de mim se eu não evangelizar. Cristo deu a vida para me salvar. Ai de mim se eu não evangelizar. Na alegria, com fé e esperança, proclamamos a vinda do amor. Assim Cristo é anunciado, missionários somos do Redentor. Cristo deu a vida para me salvar. Ai de mim se eu não evangelizar. Cristo deu a vida para me salvar. Ai de mim se eu não evangelizar. Boa noite a todos. Boa noite a todos, com muita alegria estamos aqui para acolher, para partilhar esses momentos, né, com muita alegria, com muito entusiasmo e com muita fé e esperança. Então, acolhemos o Vinícius, né, que está conosco. Tudo bem, Vinícius? Boa noite, Chiquinho. Boa noite a todos. Que bom poder estar aqui nessa live, nesse encontro de formação virtual do GEM. Que responsabilidade também, mas fico muito grato com essa oportunidade. O Vinícius, né, tu já coordenaste, já participaste dos encontros de macro e tu tem participado de inúmeras escolas virtuais aí pelo Brasil e agora, né, nós vamos ter essa oportunidade de tu falar aqui na página do Movimento de Cursilhos do Brasil, né, para que todos possam partilhar e o importante é que depois nós deixaremos gravado também este encontro de formação para que possamos aproveitá-lo também em outros momentos, né? Bom, eu convido a todos para que iniciemos com a nossa oração inicial no nosso Guia do Peregrino, na página 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então o Vinícius preparou, né, este tema para ter conosco, e nós vamos acompanhar aqui as perguntas, os comentários, para após a exposição do Vinícius, a gente poder ter um momento de partilha e assim podermos assim, aproveitar de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais participativa este momento. Então, Vinícius, pode começar tudo contigo, um prazer tê-lo aqui, uma alegria. E eu comentava com ele da diferença, né? Aqui no Sul, nós estamos aqui de casaco, né? E ele lá em Minas, de camisa polo, né? Então, Vinícius, uma boa reflexão para ti, estamos juntos aqui. Amém, muito obrigado. E essa polo é porque eu coloquei agora para a live, porque senão eu estava com uma outra mais fresquinha ainda. Então, novamente, boa noite a todos. Quero manifestar novamente a alegria de estar aqui com cada um de vocês, podendo compartilhar aqui durante alguns minutos um momento de reflexão e um momento em que a gente vai acabar conhecendo um pouquinho melhor este movimento que todos nós amamos muito. Com certeza, alguns me conhecem, outros não, então gostaria de me apresentar. Meu nome é Vinícius, moro aqui em Uberlândia. Fiz o 6º Concílio para Jovens da Diocese de Sete Lagoas, nos dias 20 a 22 de julho de 2012. Então, tem 8 anos que eu estou procurando viver da melhor forma o meu 4º dia. Aproveitem aí também, não sei se vocês já estão comentando, comentem de onde vocês de onde vocês são, para que vocês também possam partilhar e a gente possa ir tendo uma maior dimensão da grandeza que é o movimento de cursilhos de cristandade, tanto no Brasil quanto no mundo. E o Chiquinho confiou a mim uma responsabilidade muito difícil. O GEM, como vocês já sabem, iniciou uma série de encontros virtuais de formação na quinta-feira passada. E quem abriu o nosso encontro foi o Padre Chico, o qual falou sobre o carisma do MCC. Aí vocês imaginam como eu estou um pouco agora, tendo falado antes, né, o Padre Chico, quando fez o cursilho, eu nem imaginava de vir ao mundo, acho que nem meus pais imaginavam de que eu viria ao mundo. E agora eu estou dando sequência a essa nossa formação com o tema A Mentalidade do MCC. Hoje eu tenho uma função que é representar os jovens da macro-região Sudeste. Essa função de macro-região eu divido com a Thaís, que representa os jovens no Centro-Oeste, com o Ricardo, que representa no Norte, com o Tiago, que representa no Nordeste, e com o Alan, que representa no Sul. E dentre esses 5 representantes das macro-regiões, eu fui escolhido para também ser esse representante jovem no GEM. E aí a gente vai falar especificamente hoje da mentalidade do MCC como sequência aos nossos estudos. Se antes o Padre Chico falava sobre carisma, agora, com uma sequência mais lógica, nós vamos falar sobre mentalidade, que é aquilo que é gerado, formado pelo nosso carisma. O nosso carisma dá justamente forma à mentalidade. E esse tema, ele, embora eu esteja falando aqui que ele é importantíssimo para nós, na nossa vida como cursilista, eu sou obrigado também a falar, ao mesmo tempo confessar, que é um tema por muitas vezes meio desconhecido, que a gente não sabe muito bem. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu nem sequer havia ouvido falar sobre mentalidade e acho que muitos se encontram aí nessa situação. Mas não se preocupe. Então, embora seja um tema importantíssimo e que muitas vezes nós não conhecemos o que é essa mentalidade, a gente vai entender, entrar um pouquinho mais a fundo nessa formação de hoje. E essa formação, eu vou dividi-la em 4 pontos. O nosso primeiro ponto vai ser entender o que é mentalidade.
um conceito um pouco mais geral do que significa esse tema. Segundo, nós vamos começar a entender como que foi sendo gerada, como foi sendo concebida a mentalidade do movimento de Cursilhos. No terceiro ponto, nós vamos refletir especificamente da mentalidade do movimento de Cursilhos. E, por fim, nós vamos falar sobre a responsabilidade, ou sobre essa mentalidade nos responsáveis do movimento de Cursilhos, que sou eu, que sou você, somos todos nós que estamos aí participando dessa nossa live. Portanto, para a gente começar, eu vou dar uma ideia um pouco mais geral do que significa mentalidade. A mentalidade do MCC, ela está muito bem aqui escrita, explicada nesse livro aqui, ó, no terceiro capítulo do livro Ideias Fundamentais, que quem quiser adquirir pode entrar na loja do GEM, fazendo uma merchan aqui, cursilho.org.br/loja, adquirir esse livro caríssimo, R$17. E aí ele vem e nos define o que é mentalidade. Fala assim, no número 64. Mentalidade é um modo de pensar, uma perspectiva, um conjunto de crenças, ideias, atitudes e valores de uma pessoa, de uma cultura ou de uma sociedade. Então nós partiremos daí, desse princípio, que essa mentalidade é um modo de pensar, um modo de enxergar a realidade e, sobretudo, um modo de agir. E a mentalidade, ela vai diferenciar não só as pessoas, mas também as culturas e as sociedades. A minha mentalidade, ela é diferente da mentalidade de cada um de vocês. Inclusive, a mentalidade aqui do Brasil é uma mentalidade muito distinta da que existem em outros países. Por exemplo, para alguns, jogar lixo na janela do carro é uma atitude perfeitamente normal. Já para outros, essa atitude já é reprovável, né? Não é vista como correta. Outro exemplo. Para nós aqui brasileiros, para a grande maioria de nós brasileiros, comer carne de vaca é algo muito normal. Mas quando a gente pensa lá na cultura indiana, a comer carne de vaca já é algo que não é correto, né? Visto que a vaca para eles é tida como um animal sagrado. E aí, a gente vai vendo então que cada um de nós, cada cultura tem um jeito específico de pensar, agir, de enxergar a realidade. Inclusive, nós pensamos muitas vezes assim: ah, fulano não faria isso comigo. Aí quando a gente vai ver, fulano já fez isso conosco. Isso porque a mentalidade dele é diferente da nossa. E a gente julga a outra pessoa, o outro que pode fazer ou não, a partir da nossa mentalidade específica. A gente pensa assim, fulano não faria isso comigo, porque eu não faria isso com ele. Mas eu não fazer isso com ele não quer dizer que ele também não fará comigo, porque ele pensa de um jeito diferente, ele age de uma maneira diferente. E assim a gente vai entendendo, então, o que é essa mentalidade. E agora nós podemos começar até a chegar em uma outra palavrinha que é muito falada dentro do movimento de Cursilhos, que é a metanoia. Metanoia que quer dizer processo de mudança de mentalidade. E aí, a gente vai pensar assim, nossa, mas mudar a mentalidade, mudar a maneira de enxergar, de agir, parece algo muito difícil, né? Ainda mais quando a gente pensa assim naquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Mas nós cursilistas, nós acreditamos e temos convicção que é possível, sim, ir mudando essa mentalidade e vivendo essa metanoia. Até porque se nós não tivéssemos essa convicção, o que a gente estaria fazendo nos cursilhos, né? Se a gente vai levar as pessoas para fazer o cursilho, mas se a gente acredita que ela não é capaz de mudar de vida, não é capaz de mudar a sua maneira de pensar, por que a gente está fazendo o cursilho? E aí, inclusive, o nosso patrono São Paulo, ele fala muito do homem velho e do homem novo, né? Para a gente renunciar ao homem velho e revertir-nos do homem novo. E é isso que nós fazemos, e é isso que nós somos chamados a fazer, a viver esse processo de mudança de mentalidade. E a gente acredita que esse processo ele vai ser iniciado ou reiniciado, né, as pessoas que estão fazendo o cursilho, que a partir do momento em que elas tiverem um encontro pessoal consigo mesma, com Cristo e com a comunidade, elas vão iniciar ou retomar esse processo de metanoia,
de mudança de mentalidade. Antes ela agia como uma pessoa, às vezes falamos mundana, agora ela já vai agir como uma pessoa cristã. E aí São Paulo, nosso patrono, ele ainda é muito claro, ele nos exorta lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Vou ler aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, olha como mentalidade, esse processo de mudança de mentalidade é algo muito recorrente e é algo que, embora seja difícil, ninguém vai ser convertido de um dia para outro, mas a conversão é um processo contínuo que dura durante toda a nossa vida. Embora seja difícil, é algo que a gente acredita e que a gente se esforça para viver esse processo denominado metanoia, de mudança de mentalidade. E aí a gente já concluiu, então, aquela nossa primeira parte que eu falei, que seria uma ideia um pouco mais geral do que é mentalidade. Agora nós vamos para uma segunda parte, que é como que foi sendo gerada, como que foi a configuração da mentalidade do MCC. E aí, de novo, eu vou me pedir aqui auxílio ao livro Ideias Fundamentais. Adquirem aí, gente. No número 66, que diz o seguinte: a mentalidade surge quando o carisma, dom do Espírito Santo, se faz vida. Um grupo de pessoas, diante de uma realidade concreta, compartilha uma nova forma de pensar e de agir. E nessa frase eu gostaria de destacar 3 pontos. Carisma, diante de uma realidade concreta, e compartilha uma nova forma de pensar e de agir. E a gente vai começar refletindo um pouco sobre essa diante de uma realidade concreta. Nós sabemos que o movimento de cursilhos, ele foi, a seu início se deu lá na década de 40, no momento em que a sociedade espanhola, lá na ilha de Palma de Mallorca, no momento em que a sociedade espanhola vivia um processo de reestruturação do pós-guerra, e qual a igreja estava enfrentando um momento muito difícil. E, além disso, aqui no Ideias Fundamentais também nos fala que a sociedade espanhola vivia aquilo que chamam de cristianismo social. Ou a gente traduz aqui para o nosso território agora brasileiro, dos católicos ou dos cristãos de recenseamento. Era uma sociedade que, embora se dizesse cristã, a influência do cristianismo era muito pouca, muito pequena nela. E é o que a gente vê, inclusive, aqui no Brasil, né? Uma sociedade majoritariamente cristã, mas que ainda a influência do cristianismo é muito pequena nela. E aí, como a gente fala muito nos nossos cursilhos, o cursilho parte, então, de uma constatação de uma realidade, de um mundo que se encontrava de costas para Deus, de costas para Cristo e de costas para a igreja. Então, foi nesse lugar que o movimento de cursilhos nasceu. Um mundo que se encontrava de costas para Deus, para Cristo e para a igreja. E aí surge um carisma, que o Padre Chico já nos falou muito bem na última quinta-feira. O carisma que é dom do Espírito Santo, o carisma que se faz vida, que embora ele seja às vezes codificado, né, escrito, mas ele é vida. E um carisma, como o Padre Chico também falou, que quer gerar em nós uma nova mentalidade. Então, a partir daquela realidade específica da sociedade espanhola, o Espírito Santo inspira um grupo de cristãos, né, leigos e sacerdotes, que pudessem, então, viver de uma nova maneira para transformar aquela realidade. E aí, inspira, então, naquele grupo de pessoas, um carisma de um movimento que é eclesial, que possui um método próprio, que é ele querigmático, né, o anúncio de Jesus Cristo, vivencial, testemunhal, a partir da nossa vida, que possibilitasse a vivência e a convivência do fundamental cristão, que ajudassem as pessoas a descobrir e a realizar a vocação pessoal, e que propiciasse, então, a criação de núcleos de cristãos que fermentem de evangelho os ambientes. Eu não vou me decorrer aqui no que significa cada pedacinho desse, porque está aí no Facebook, vocês podem ver, o Padre Chico explicou na quinta-feira passada. Então, a gente vai dando sequência aí. Então, a partir dessa constatação daquela realidade, surge um carisma. E um carisma que, então, vem a dar forma a uma nova mentalidade, a uma nova maneira de enxergar, uma nova maneira de agir.
E aí que a gente fala e tem como convicção, então, que o carisma ele dá forma à mentalidade. A partir desse carisma que eu acabei de ler, ele dá forma, então, a uma mentalidade específica, que é a mentalidade do movimento de Cursílios. E aí aquelas pessoas, né, que estavam constatando aquela realidade, elas estavam muito incomodadas, muito inquietas e queriam transformar aquela sociedade. E aí eles tiveram uma estratégia específica, que a transformação da sociedade se daria a partir da transformação das pessoas, né? Então criaram essa estratégia, transformar a pessoa para que ela seja fermento de evangelho em seus ambientes e assim transforme a sociedade. E para que isso, então, pudesse ocorrer, era importante que aquelas pessoas vivessem o fundamental cristão, que compartilhassem, né, o que é o fundamental cristão, conceber o cristianismo como vida e também, e olha que importante, que elas pudessem agir a serviço no mundo, no mundo, e não unicamente no ambiente intra-eclesial. Isso muito inspirado por aquele momento pré-conciliar, né, pré-concílio Vaticano II, que era vivido ali naquela época, em que veio então despertar esse protagonismo, o qual realmente é a vocação e a missão dos cristãos leigos. Então empenhavam que essas pessoas pudessem agir no mundo, porque se era o mundo que estava de costas para Deus, para Cristo, para a sua igreja, era no mundo que precisava então de cristãos que apresentassem a essas pessoas, a essas realidades, esse Cristo. E ao invés de saírem dos cursílios e assumirem novos compromissos, tinha-se a importância de que não é questão de assumir novos compromissos. O importante para nós é assumir uma nova atitude cristã. Nós sairemos daqui e voltaremos para as nossas realidades, voltaremos às nossas famílias, aos nossos trabalhos, aos nossos ambientes de estudo, à sociedade. Ao invés de ficar assumindo novos compromissos que sobrecarregassem mais a gente assumiria uma nova atitude. Aí, eu recordo, inclusive, que eu dizia lá no começo, de São Paulo, né? Deixar o homem velho agir como um homem do mundo agiria, né? Renunciar àquelas coisas para agir de uma nova maneira, revestidos agora pelo Espírito Santo. E aí, então, essas pessoas deveriam agir naquelas realidades com uma nova visão. E se o movimento de Cursílios ele foi se espalhando, ele saiu da ilha de Palma de Maiorca, depois atingiu outras dioceses na Espanha, atingiu a América do Sul, vários outros países, chegou ao Brasil, inclusive está aí nas nossas dioceses. Se ele conseguiu achar esse lugar para que ele criasse raízes e pudesse ir transformando essas realidades, é porque ele encontrou em novos lugares também ambientes em que as pessoas se encontram de costas para Deus, para a igreja e para Cristo. Então, se ele está aí nas nossas dioceses, é porque duas coisas. Existem homens que acreditam, que confiam no movimento de Cursílios como uma forte ferramenta para apresentar Cristo a estes homens. E segundo, existe então ambientes, existem pessoas que ainda se encontram de costas para Deus, de costas para Deus. A partir daí, a gente vai começar agora a ir para o nosso terceiro ponto de reflexão, do qual eu falava, a mentalidade do MCC. Já falei que o carisma ele vai dar forma à mentalidade do MCC, né? A essa maneira que o MCC vai enxergar as realidades atuais. E aí tem alguns pontos, né, essa nova visão da realidade, que o Padre Chico me ajudou um tanto, porque ele abordou na live passada e que agora eu vou poder passar rapidinho. Então, nós cursilistas somos chamados a ter uma nova mentalidade a partir também de algumas novas visões, uma nova maneira de enxergar o mundo, de enxergar a pessoa, de enxergar a Deus e de enxergar a igreja e a evangelização. De maneira muito sucinta, para nós cursilistas, nós não podemos mais ter aquela ideia daquele Deus distante, aquele Deus vingativo, aquele Deus que tudo anotava no caderninho para depois vir e nos castigar. Nós cursilistas, nós enxergamos Deus como um Deus próximo,
um Deus que é Pai rico em misericórdia, um Deus que é Santíssima Trindade, um Deus que é vivo, que é entusiasmado por cada pessoa e que quer sempre o seu bem. Também uma nova visão da pessoa. Nós não podemos mais, não é mais admissível para a gente continuar com aquela ideia certeira de que o ser humano não presta, de que aquela pessoa já era, né? Que não tem salvação para ela, que o ser humano é um caso perdido. Não, nós ciristas não podemos enxergar o ser humano dessa maneira, mas enxergar cada ser humano como uma pessoa única, irrepetível, capaz de Deus e capaz de viver a sua própria vida a partir dele. Um terceiro ponto também, uma nova visão que nós devemos ter da realidade, é a partir do mundo. Para nós conciliistas, o mundo não deve ser visto como um lugar que nós precisamos correr dele, né? Não, esse mundo está perdido. Quem estiver nesse mundo vai ser condenado. Não. Nós somos obrigados, nós somos convidados a enxergar o mundo como um espaço para a salvação. É o nosso horizonte da missão. É o âmbito da vida cristã. É justamente no mundo que precisa de verdadeiros cristãos. É um mundo que se encontra de costas para Deus, para Cristo e para a sua igreja. E como um quarto ponto, nós devemos também ter uma nova visão da igreja e da evangelização. A igreja como um sacramento de salvação. Olha que coisa mais bonita. Uma igreja que é disposta a servir para que os homens cheguem a Deus e para que Deus chegue aos homens. E também essa nova visão de evangelização. E agora, ainda de uma maneira mais atualizada, com os documentos do Papa Francisco, a gente fala muito daquela igreja em saída. Eu trouxe aqui um pedacinho da Gaudete et Exsultate, que eu gostaria de ler para vocês. Está no número 135. Deus é sempre novidade, que nos impele a partir sem cessar e mover-nos para ir mais além do conhecido, rumo às periferias e aos confins. Por isso, se ousarmos ir às periferias, lá o encontraremos. Ele já estará lá. Jesus antecipa-se no coração daquele irmão, na sua carne ferida, na sua vida oprimida, na sua alma sombria. Ele já está lá. E o Papa Francisco não está falando aqui de ter que ir lá aos bairros mais afastados das grandes cidades, às periferias, mas ele fala das periferias existenciais, né? As periferias, pessoas que vêm à periferia da fé, que não acreditam que Deus é esse Deus próximo, é um Deus que nos ama. E muitas vezes, pessoas que se encontram nessas situações periféricas estão, às vezes, no quarto ao lado em que nós estamos, né? Na nossa casa. É também aquela pessoa que divide o mesmo ambiente de trabalho que eu. É aquela pessoa que divide o mesmo ambiente de estudo que eu estou lá. É as pessoas que encontram nessa sociedade a qual eu faço parte. E aí o Papa Francisco nos chama também, e aqui é mais no contexto do movimento de Cursilhos, a ir até essas pessoas, apresentar a elas aquele Deus que deu sentido às nossas vidas. E aí também, dentro dessa mentalidade do MCC, existem algumas convicções que nós devemos ter. Eu estou com medo de falar alguma coisa aqui ser excomungado, mas não excomunguem não. Como que se fosse dogma do movimento de Cursilho. Há algumas certezas de fé dentro do MCC que nós somos chamados a ter. Primeiro, o cristianismo cristianismo como experiência do amor de Deus, a amizade de Cristo e a vida no Espírito é a solução integral para a realidade do homem. Então nós somos chamados a ter essa certeza. O cristianismo é realidade, solução integral para a realidade do homem. A partir do momento em que o homem começar a amar uns aos outros, assim como Deus nos amou, a gente vai ter a certeza absoluta de que essa realidade que nós estamos vivendo, ela será transformada. Uma outra certeza aí que nós devemos ter, uma convicção, que toda pessoa, quaisquer que sejam as suas circunstâncias, é chamada a encontrar-se com Deus, a transformar a sua vida e a converter-se em testemunha do Evangelho. A gente vê lá a mulher samaritana, né, que encontrou-se com Jesus Cristo e partiu para evangelizar. Foi a primeira missionária, aquela mulher que, com o seu testemunho do encontro com Jesus Cristo,
ela levou que várias pessoas também fossem se encontrar a ele. E isso diz para nós que nos nossos ambientes, todos, sem exceção alguma, é chamado a encontrar-se com Deus. E olha como que continua aqui o Ideias Fundamentais. O testemunho da própria vida, a amizade e a oração são elementos chaves para possibilitar que os outros se encontrem com Cristo. Nosso método não é ele querigmático, vivencial, testemunhal, é porque a gente realmente acredita que o testemunho da nossa vida é capaz de promover que as pessoas possam esse encontro das pessoas com Cristo. São Francisco de Assis dizia, né? Cuidado com a sua vida, que talvez ela seja o único evangelho que o seu irmão vai ler. E aí mostra, então, a importância que tem o nosso testemunho. Não é questão de você sair colocando placa assim, Jesus salva, ou sair falando assim, Jesus te ama. Não. É mostrar isso, essas certezas que nós temos com a nossa vida. E aí a amizade e a oração também ajudam e possibilitam que as outras pessoas vão também ter esse encontro com Deus. E aí, para a gente então sair e agir, né, de verdade, para que nós possamos apresentar esse mundo que está de costas para Deus, a gente possa apresentar o amor de Deus, apresentar Cristo, é importante que a gente tenha alguns critérios de atuação. E o Ideias Fundamentais traz esse critério, o número 79. E o primeiro critério é a amizade. Diz que a amizade é a forma mais profunda de comunicação e convivência. É a chave para o processo de ser pessoa e o modo privilegiado para compartilhar a vida cristã. Então, se nós queremos apresentar Cristo a uma outra pessoa, a amizade é algo importantíssimo, né? Esse estar junto com ela, fazer-se amigo da pessoa, como Ideias Fundamentais vai falar mais adiante, para fazê-la amiga de Deus. Então, a amizade é algo que nós devemos ter uma grande consideração, que nós devemos, então, agir como cursilistas a partir da nossa mentalidade. O segundo é a sinceridade. É essencial que na amizade exista sinceridade. Trata-se de viver a sinceridade conosco mesmos, com Deus e com os demais. Então aí fala da importância de ser uma amizade sincera. E aí um terceiro ponto que eu vou destacar bastante aqui agora é a normalidade. Normalidade. A vida cristã é vida cotidiana, comum, normal. Por isso a evangelização, a conversão, a transformação do mundo passam pela normalidade da vida. Não é sair fazendo coisas extraordinárias, mas fazer de todas as suas ações ordinárias que elas sejam extraordinárias. Não é questão de sair fazendo grandes coisas. É questão da gente lembrar do evangelho do grão de mostarda, que o reino de Deus ele é semelhante a um grão de mostarda. Pequenas ações são capazes de gerar, de pequenas sementes, né, são capazes de gerar grandes arbustos. Consegui. E aí a gente fala, então, dessa normalidade. A gente vê muito nos cursílios, as pessoas dando aqueles testemunhos, assim, daquelas coisas extraordinárias que fez, que geralmente levam a duas reações. Primeiro, a pessoa vê, assim, né, aquele cara lá e pensa assim, esse é um santo. Nossa, a vida que esse cara leva, eu nunca vou conseguir levar. E aí acaba, às vezes, criando um certo distanciamento com aquela pessoa. E aí as pessoas se brincavam de até se achar incapaz ali de conviver com aquele outro ser, né, que está lá num patamar de santidade, que impressionante. Ou uma segunda reação, e que também é muito comum, é gerar uma certa frustração, porque aí as pessoas vão começar a conviver com a gente e vai ver que a gente está num caminho de santificação, que a gente cai, mas a gente tenta levantar, e aí pode gerar uma certa frustração, porque, nossa, tinha aquela pessoa num alto grau, né, um alto nível, e aí eu estou vendo que, na verdade, e muitas vezes, ela só tinha aquela única ação bonita que ela fez na sua vida, que falou lá no cursinho, e que depois não se sustenta na normalidade do seu dia a dia. Um quarto ponto, né, desse critério de atuação é a liberdade. Por ser norma para a própria vida cristã, supõe respeito absoluto pela liberdade dos demais. Eu não posso obrigar o outro a nada, eu não posso obrigar o outro a se encontrar com Cristo. A gente fala muito no cursilho, né? No cursilho nada se
nada é imposto, mas tudo é proposto. E um quinto ponto é a alegria, a amizade, o encontro com Cristo, a vida cristã, o anúncio do Evangelho, tudo isso é fonte de alegria. Inclusive, o Papa Francisco, na sua primeira exortação apostólica, escreve uma exortação chamada Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Então, como que a gente quer evangelizar? Como que a gente quer levar as pessoas a também se encontrarem com Cristo se nós estamos sempre tristes? Então, o cristão sabe que tem muitas cruzes, que tem muitas dificuldades no seu caminho, mas eles enxergam, nós enxergamos essas cruzes como uma possibilidade, como um caminho de sacerdócio, né? Nós oferecemos essas cruzes dos nossos dias, essas dificuldades do nosso dia, como uma oferta a Deus para agradar os homens. Então, as cruzes ela não deve ser vista como choro, mas como um meio de nós chegarmos até a Cristo. Então, é importante que em momentos difíceis, em momentos alegres, que a gente possa manifestar essa alegria de ter se encontrado com Cristo e que nas dificuldades eu estou me assemelhando a Ele e também posso oferecer essas dificuldades, esses momentos penosos também aos meus irmãos como sacrifício. E aí a gente vai ter então uma ideia que a mentalidade do MCC ela vai explicar tudo o que é o MCC. Ela explica por que somos o que nós somos, por que fazemos o que fazemos e como fazemos o que fazemos. E essa mentalidade, agora, eu vou para o quarto ponto, né, que eu falava. Primeiro foi uma ideia geral do que é a mentalidade. A segunda, como foi sendo configurada, gerada a mentalidade do MCC. Agora, o último, qual é, enfim, a mentalidade do MCC. E agora, como quarto ponto, é a mentalidade nos responsáveis do MCC. Primeiro, a mentalidade ela tem que ser vivida. Não é que o MCC ele é uma mentalidade. O MCC tem uma mentalidade. E a mentalidade só vai existir no MCC se as pessoas viverem essa mentalidade. Portanto, é importante que essa mentalidade, essa nova maneira de enxergar, de pensar e de agir, ela seja vivida entre nós, cursilistas. Segundo, essa mentalidade tem que ser mantida. A partir do mundo, a partir da situação do mundo, nós somos chamados a vê-lo, né, a enxergar essa realidade e sempre enxergar essa realidade como um contínuo ponto de interrogação, para que nós possamos continuar sempre vivendo essa mentalidade, com essas certezas de que o cristianismo é a solução integral para o homem, da importância do nosso testemunho, que todos são chamados a encontrar-se com Cristo. E a mentalidade ela também deve ser transmitida. A mentalidade, para que ela haja essa transmissão, ela é comunicada por meio do contato pessoal. São necessárias pessoas que não somente compreendam a mentalidade e saibam explicá-la, mas, sobretudo, que a vivam tão profundamente que a convertam em elemento inspirador e motivador para os outros. Então, à medida que as pessoas que vão participando dos cursilhos vão ingressando na comunidade cursilista e encontram uma comunidade que está ali se esforçando dia a dia para viver essa metanoia, esse processo de mudança de mentalidade, ela também vai se adequando, vai se adaptando e vai participando junto desse processo de mudança de mentalidade. E aí eu gostaria de lembrar o que São Paulo nos diz. Eu falei lá do homem velho e do homem novo, e agora eu quero ler essa parte, esse trecho da Bíblia, está em Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 24, para a gente ir concluindo essa nossa escola, pequena escola sobre a mentalidade do MCC. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. É o que a gente está trabalhando nesse triênio, né, do MCC com o caminho de santificação. E aí esse processo que a gente é chamado a viver como cursilista
vai nos ajudar a enxergar, a ter o movimento como realmente um caminho de santificação. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Chiquinho. Rogai por nós. Eu estou conversando aqui com o padre José Roberto, né? E para ver se ele posteriormente nos abençoa, né? Mas a gente coloca à disposição de todos, em primeiro lugar, né, Vinícius, parabéns pela alegre, entusiasmada e jovem exposição, né? Com certeza, você falou de um jeito tão especial, de um jeito compreensível para todos nós, e da tua forma de falar que nós admiramos tanto, né? Que aqui a gente observou todos os comentários, né? A alegria de ver a tua capacidade, a tua fé, a tua entrega ao movimento de cursírios, né? Então, inúmeros comentários de pessoas aqui, de cursilistas, né? De irmãos de todo o Brasil. Eu comecei a anotar as dioceses aqui, peço desculpas a todos, porque não vou ficar 30 minutos falando aqui as dioceses, né? É interessante de todo o Brasil, né? De todas as regiões do Brasil. Então, parabéns mais uma vez. E nós ficamos à disposição para perguntas, né? Então, se alguém, algum dos irmãos cursilistas desejar fazer alguma pergunta, nós aprendemos assim com o Padre Chico, né, Vinícius? Que nós temos todas as respostas, né? Se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei. Perguntas difíceis, gente. Vocês já escrevem na frente assim, ó, Chiquinho. Tem essa dúvida. A gente já passa para ele. Aí fica mais facinho, aí vocês podem mandar para mim. Então, se tomar uma água. Bom, tem uma pergunta da Bianca Milagres Pereira, né? O que podemos fazer para os jovens perseverar dentro do movimento? Uhum. Há pouco, em 2018, houve um sínodo em que foi tratado sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. E como fruto desse sínodo, além do documento final, também foi gerado a exortação apostólica, né, escrita pelo Papa Francisco, chamada Christus Vivit, que inclusive ela está aqui. E aí, lá no final, o Papa Francisco ele traz algumas ideias, algumas pistas de ação para a pastoral juvenil. Inclusive, nós podemos pensar também para nós dentro do MCC. E ele, inclusive, narra assim que muitas vezes as pessoas vivem uma experiência tão linda de encontro com Cristo, né? E aí depois, quando elas saem daquele encontro, encontra esses jovens que estavam ali todos entusiasmados, né? No fogo, eles encontram às vezes algumas estruturas muito engessadas, encontra uma estrutura que somente quer dar formação, 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 mas que não contempla a importância do jovem que ele dá às artes, à alegria, às músicas. E o Papa Francisco fala que os dois são importantes. A gente também não pode ficar somente nas músicas, na alegria lá, e esquecer também de que a formação é muito importante para nós. Inclusive, faz parte do nosso tripé. E aí o Papa Francisco, então, alerta também e nos dá algumas ideias para que também se façam encontros de massa. E, inclusive, isso já é até feito dentro do MCC, com os nossos encontros diocesanos, encontros regionais, macro-regionais e nacionais para jovens cursilistas, em que a gente vê que os jovens que participam daqueles encontros, depois eles voltam com muita expectativa e com muita alegria e com muita vontade de voltar à sua diocese, voltar ao seu setor, a voltar ao seu grupo e poderem ali se engajar fervorosamente, verdadeiramente. Isso foi comigo, isso foi com vários outros jovens cursilistas que podem dar testemunho, mas é importante isso. Se a gente quer evangelizar o jovem, né, nós precisamos conhecer quem é o jovem. E aí a gente tem que trabalhar a linguagem dele.
Não sei se respondi. Obrigado. Tentei. Sim. Não, como tu fala sempre, né? O importante nós não queremos impor, mas cativar a amizade, como tu falaste, né? A normalidade, a liberdade. Então, e tu falaste também esse ponto, né? Que a conversão é um processo. Então, a gente não pode querer que o jovem, a mudança, né, a nossa metanoia, ela é um processo. A gente não vai, as pessoas, a gente tem que ter misericórdia com as pessoas, a gente tem que ter ternura e caminhar, e saber que o jovem tem todo esse entusiasmo, toda essa alegria, e tem, como tu está demonstrando para nós aqui também, conhecimento. Então, o que eu vejo que é significativo, Vinícius, é nós também não sufocarmos o jovem, né? Nós não darmos espaço para esse jovem na formação, nas nossas escolas, né? Então, à medida, eu sempre digo também assim, se você não dá espaço aqui, bom, ele vai procurar em outro lugar. Uhum. Né? Então a gente precisa, é como uma planta, né? A gente precisa regar, a gente precisa botar terra, a gente precisa limpar folha, né? Então o carinho da acolhida, né? Da inclusão, da comunhão, da misericórdia. Então, como tu falaste, realmente esse é o caminho. É importante investir, né, nos jovens. Eu falo até por mim. Você conhece muito bem o Adair, que é quando eu fui representante jovem da minha diocese, ele era o coordenador diocesano. Aí depois eu fui para o regional, e logo em seguida ele se tornou coordenador regional, e a todo momento ele me colocava embaixo do braço, né? Me colocava dentro do carro dele, vai ter um encontro lá? Vamos. Vai ter a formação lá? Vamos. E confiou em mim, me dava, às vezes, algumas responsabilidades, algumas explanações para serem feitas. Então, são várias pessoas que foram muito importantes nesse meu processo dentro do movimento de cursilhos, mas aqui eu vou destacar o Adair, não quero menosprezar as outras de maneira alguma, mas como um exemplo claro de alguém que a todo momento investiu em mim. Não me deixava lá somente como um espectador, mas me colocou para trabalhar. Não, esse é o caminho, porque o jovem ele tem esse entusiasmo, ele precisa encontrar algo a realizar, né? Então, por isso que e o movimento, quando nós encaminhamos para a oração, a formação e a ação, ofertar isso para o jovem, dentro dos nossos critérios, né, de normalidade, de amizade, liberdade, alegria, sinceridade, né? A gente vai construindo isso, né? Mas assim, à medida que a gente também a gente vê a gente percebe alguma atitude que nós não entendemos correta, nós puxamos o evangelho, né, dessa semana que nós vimos, chama reservado, não na frente de todo mundo, não naquele momento, né? Então são ferramentas para nós cativarmos o jovem, né? E eu digo para ti assim, hoje o Bruno, nosso filho, né, ele mora no Piauí, lá não tem cursilho, mas as amizades que ele formou aqui no movimento em Santa Maria são amizades fortíssimas que perduram e eles continuam se ajudando pelo WhatsApp, então essa amizade verdadeira, né, fundamentada no Cristo. Então, isso é realmente significativo. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Que tão poucas as perguntas, Vinícius, tu foste muito, né, muito claro. muito claro. Padre Chico falou acho que nós podíamos fazer uma lembrança, então. Aqui tem uma pergunta, né? Vamos ver aqui. William Eduardo Ribeiro. A mentalidade do movimento Ecursilhos é fundamentada na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você acredita que muitas das nossas lideranças ainda têm uma mentalidade muito tradicional ou que fica estacionada no tempo de uma nostalgia?
Com toda certeza, né? A gente ainda vê, a gente não pode nem julgar, e também não é nosso papel fazer isso, porque cada um está ali para dar o seu melhor. Inclusive, essas pessoas, às vezes, estão mais apegadas no que a gente fala do tradicionalismo, elas foram muito importantes e são muito importantes para que o movimento ele esteja presente nas nossas dioceses até hoje. Só que a gente também tem que tomar muito cuidado para não cair nesse saudosismo e ficar parado lá no mundo. Eu falava aqui que a mentalidade ela tem que ser mantida, ou seja, é preciso que a gente constantemente analise a realidade que nós temos para que nós possamos como atuar, como agir. Quando a gente vai num cursilho e chega lá, aquele mensageiro com aquele papel já amarelado, né? Fez aquela mensagem lá em 1970, e todo o cursilho dá a mesma mensagem, e chega ali e começa só a ler, isso não é tão mais eficaz, tão mais eficiente nesse processo de evangelização, porque o ser humano de hoje, o ser humano de agora, é muito diferente do ser humano de 50 anos atrás. Então é muito importante, quando a gente inclusive fala de carisma, a gente fala também de renovação e também fidelidade. Nós sejamos fiéis ao carisma do movimento de cursilhos, mas que a gente possa encontrar novas maneiras para apresentar o Cristo aos homens de hoje. É muito importante o que tu falaste, né? Em outras palavras, posso, assim, acho que ajudar, né? Enculturação. Então, a cultura da sociedade vem mudando e nós temos que ter condições de anunciar esta verdade do Cristo nesta cultura, né? Como tu falaste, e o documento 105 fala muito isso, né? Que o lugar da ternura e do amor de Deus é o mundo, né? Então tu falaste muito bem isso, né, Vinícius? Estamos inseridos nesse mundo. Então e como tu falaste também, uma nova visão da pessoa, né? De um Deus que ama. Então, à medida que a gente vá ofertando para a pessoa esse Deus que ama, nos ama incondicionalmente, e eu acho que tu falaste muito bem isso, assim, quando a gente ouve a mensagem da graça, a gente ouve que nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, como que nós impomos condições? Né? Como que eu imponho condição para alguma pessoa? Então, nós aqui já comentei, tem algumas questões assim, tem uma pergunta aqui que eu acho que nessa caminhada tu já respondeste, né? Eu tirei foto para facilitar, né? Porque às vezes passa a pergunta ali. Então, muitas vezes a mentalidade não muda depois de que alguns fazem um retiro, né? O que vocês acham que se deva a isso? Justamente, eu acho que posso, para te dar uma folguinha, né, Vinícius? O Vinícius falou justamente, é um processo, a conversão é um processo, né? Tanto que eu gosto muito do Evangelho também de São João, onde ele não fala em ter fé, ele fala em crer. Então, crer. Então, crer é um processo, né? Nós vamos alimentando. Então, nós somos chamados... Por que as pessoas não permanecem? Porque as pessoas, muitas vezes, a semente em terreno pedregoso, né? As pessoas vão sendo sufocadas. E se nós não estamos próximos dessas pessoas, com amizade, com a ternura, né? Com misericórdia, nós não somos instrumentos assim que possa auxiliar essas pessoas a permanecer no nosso meio. Acho que tu tens falado em todas as formações, a gente tem conversado, e agora, né, o documento 109 nos dá uma pista disso também, onde que nos fala que nós temos que ser casa, né? Nós temos que ser casa. Então, a nossa escola precisa ser casa, nosso cursilho precisa ser, pré-cursilho precisa ser casa, o pós-cursilho precisa ser casa. Então, isso é muito importante e isso é a forma das pessoas continuarem conosco, né, caminhando, né? Sabe, Chiquinho, uma coisa que sempre
aliás, que por muito tempo me fez sofrer muito, é de uma certa ansiedade, uma certa pressa para ver os frutos acontecerem. E aí a gente muitas vezes fica pensando que Deus chama a gente a ser colheitadores, né? Que é a fazer a colheita, né? Nossa, o fruto tem que acontecer agora. Insistir nessa pessoa, parece que ainda não deu nada. E aí, quando a gente vai nos evangelhos, a gente sempre lembra que Cristo, hora nenhuma, nos chamou a ser os colheitadores, mas ele nos chamou a ser os semeadores. A nossa missão é semear. A hora da colheita, essa a gente não sabe, não cabe a nós. Uma vez semeado, a gente também tem que lembrar que existe um pós-cursílio que deve ser chamado, que é chamado a ajudar essas pessoas. Em muitos lugares a gente vê que também um pós-cursílio um pouco meio que caduco, um pouco sem muita preocupação no acolher, em trazer aqueles neos para si. Não existem muitas pessoas que vivem essa mentalidade do MCC, e que pode causar uma certa frustração naquele que viveu a experiência do cursilho. Então, são essas realidades, né? Nós somos chamados a pensar como anda o nosso pós-cursilho e ter a certeza que a colheita não compete a nós, mas a semeadura sim. Eu vou aproveitar a pergunta, a citação aqui do Hernani, que é de Santa Cruz, como o Cursilho está se preparando para o pós-pandemia, né? E eu penso que ontem, na terça e quarta, nós participamos na reunião dos bispos referenciais para o laicato, né, num seminário na terça de manhã e na quarta de manhã, e a mensagem que mais me marcou foi dizer o seguinte, que é a realidade, né? E a gente tem dito isso, que é uma técnica do espelho, né? Que a gente usa às vezes para eu quero melhor no espelho, o espelho nos dá um reflexo. O reflexo do cursilho pós-pandemia é o reflexo das nossas atitudes agora. Uhum. Né? Então, por exemplo, nós estamos, nesse momento de pandemia, investindo em formação das pessoas. Esse reflexo nós vamos colher. Agora, na pandemia, nós estamos vivendo a amizade e estamos buscando manter a amizade com as pessoas, ofertar um Deus que nos ama incondicionalmente para as pessoas nos momentos, nos ambientes virtuais, quando a gente vai no mercado, quando a gente vai numa farmácia, num posto de gasolina, nesses ambientes que alguém está passando uma hora ou outra, nós estamos ofertando esse Deus que nos ama. E o exemplo que eu coloco é justamente aquele assim, né? Nós estamos desde março fechados, praticamente, né? Com poucas saídas. Mas isso não impede que a gente tenha contato com as pessoas, e não só com aquelas pessoas que eu estou pretendendo convidar para o cursilho. Né? Eu dou o exemplo assim, né, Vinícius, que a gente passou a pandemia agora em setembro, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma situação já bem avançada nas liberações e tal, mas aí, por exemplo, eu vou visitar uma pessoa ou uma pessoa do meu convívio de trabalho e aí, como é que tu estás? Mas só um pouquinho, tu passaste 4 meses sem me ligar, sem me perguntar como estou e agora tu vem me perguntar como estou? O que eu passei lá atrás? Né? Então, nós somos chamados a manter essa união com as pessoas, essa amizade com as pessoas, ir em busca das pessoas pelos meios que nós temos. Disso vai depender o nosso movimento, a nossa igreja, pós-pandemia. Se nós nos acomodarmos agora, e isso é uma tendência também, né, Vinícius? Às vezes a gente começa a usar só as redes virtuais, a gente começa a ficar mais em casa, e o individualismo, a despreocupação para com o outro, a indiferença para com o outro vai também, né, entrando em nós. Então, agora, o pós-pandemia depende do que nós fizermos agora, do que nós estamos buscando ser agora.
Aí, quando nós sairmos da pandemia, a gente é só presencialmente colher, né, agregar isso que nós estamos construindo. Em uma das nossas reuniões, o Barciela ele falou algo que me marcou muito. Não sei se todos conhecem, o Barciela foi o nosso último coordenador nacional e agora é o conselheiro do Grupo Executivo Nacional. E ele falou assim, que agora na pandemia é hora da gente ir em busca dos cursilistas afastados. Nós falamos muito dos batizados afastados, que é a preferência do MCC, mas agora nessa pandemia, uma hora que nós somos muito chamados a irmos atrás desses cursilistas afastados, que é o que você estava falando aí agora. Bom, nós estamos com já 1 hora de live, né, o termo que ajuda, encontro de formação, né, então, tão produtivo, né, tão alegre, tão entusiasmante aí, né. Não sei, Vinícius, eu te perguntaria assim, como, quais as tuas sugestões, como tu está vivendo esse tempo de pandemia, como os jovens estão se mantendo unidos, e tu pode também falar alguma coisa do Encontro para Jovens do Organismo Latino-Americano, né? Como que vai funcionar, né? Para a gente dizer também que não é só o Brasil, não são somente as dioceses que estão trabalhando, não são somente os regionais, o GEM também, mas o organismo latino-americano também está promovendo uma série de encontros, né? Muito interessante. Nesse momento de pandemia, a gente tem visto muito os jovens dando mais ainda a cara a tapa, né, aparecendo ainda mais. Porque a gente vê que muitas vezes nós estamos fechados dentro de nossas casas e a maneira que nós encontramos de nos conectar, na maioria das vezes, são pelas redes sociais. E a gente sabe que os jovens possuem um domínio um pouquinho de maior domínio, de uma maneira geral, né, quando a gente fala de redes sociais. Se bem que ontem eu estava participando de uma live com o pessoal de Itabuna, e aí o Valmário, que é o coordenador de Sim. live, falou, tem uma opção aqui no Instagram, você pode digitar, e aí você aperta e digita sua pergunta, e eu já tinha visto aqui tantas vezes, e nunca sabia para que existia. Assim, para mim, está sendo um momento de conectar muito com as demais dioceses por meio das redes sociais. A gente até brincava, né? Que antes a gente fazia uma viagem, 2, 3 viagens no mês, agora a gente faz 2, 3 por semana, às vezes até mais. E isso tem sido muito enriquecedor, esse momento de estar mais próximo dos GEDs, mesmo que por meio virtual. A gente espera poder, após essa pandemia, voltar a abraçar, né? Para a gente falar dessa amizade, e a amizade, ela não é importante que também haja esse toque, esse contato. E em relação aos jovens, a gente tem visto, então, muitas ações, muitas lives, muitas escolas virtuais sendo assumidas por eles em várias dioceses, em vários regionais. Tem sido muito legal, muito bacana. Também criando ações para ajudarem de evangelização nesse período de pandemia. E, como você muito bem lembrou, no dia 29 desse mês, às 8 horas aqui do Brasil, a gente vai ter um encontro latino-americano para os jovens cursilistas. Na verdade, não é latino-americano, não. Um encontro dos países do Cone Sul para jovens cursilistas. O GLCC, que é o grupo latino-americano, ele é dividido, ele tem os países do Norte, Centro-América e Caribe, os países bolivarianos e os países do Cone Sul. E aí estão realizando, vai começar sábado agora, a cada sábado, um encontro específico para os jovens desses países, para que eles possam participar. E aí, como nós estamos aqui no Cone Sul, junto com a Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, a gente vai participar desse encontro no dia 29. Vai ser um encontro que será feito pelo Zoom, onde 12 jovens poderão participar dessa sala, e
vai ser, tudo que acontecer vai ser retransmitido pelos canais do GLCC, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Vocês podem pesquisar aí na nossa página do Facebook, do Cursilho, que tem aí uma publicação que fala desse encontro, vocês podem ver. E aí, os jovens vão se apresentar, vão apresentar as realidades dos seus países, vão mostrar alguns pequenos vídeos, e a gente não sabe muito bem não, mas a gente acredita que vai ter também uma fala, né, algumas falas do grupo latino-americano de motivação para nós. E olha que alegria quem chegou aqui na nossa live, Padre José Roberto. Esse é um grande amigo também, que muitas vezes ela colocou embaixo do braço, a gente já fez muitas viagens juntos. Boa noite, Padre Zé Roberto. O senhor está bem? O senhor está nos ouvindo? Acho que está bom. Boa noite, Padre Zé Roberto. Tudo bem? O senhor está nos ouvindo? Agora sim. Até que então tá ótimo. Estou muito feliz dele encontrar. Deu trabalho para encontrar essa sala aí, mas agora... Não, mas é importante, né? Estamos muito felizes. Estava com saudade de ver, né? Na verdade, a gente sente uma saudade generalizada, né? Saudade de muitas coisas. É verdade, é verdade. Aproveitando aqui que tu falaste da viagem, né? A Ana Peixoto, lá de Itabaiana, se eu não me engano, daí a Ana me corrige. Ela diz que ela viaja todo dia, né? Na segunda, o Gé de Aracaju, na terça, o Gé de Salvador, depois o Gé de Paulo Afonso, na quarta, os setores de Sergipe, na quinta, agora com o GEM. Então, ela está viajando todos os dias. Né? Vinícius, tu tem, acho que podemos, então, encerrando, né? Já estamos aí com 1h06. A gente, em nome do GEM, nós te agradecemos por esse carinho, por essa fantástica exposição, reflexão, né, que tu fizeste para todos nós. E como tu falaste, assim, nosso testemunho, fora o nosso método querigmático vivencial. E tu hoje nos mostraste exatamente isso, né? Testemunhaste com a tua vida, mais com a tua vida, inclusive, do que com as tuas palavras. E, com certeza, todos nós que participamos deste encontro de formação saímos fortalecidos, motivados, entusiasmados com esse movimento e querendo que ele avance cada vez mais, e estamos vivendo o presente para que o nosso futuro seja um futuro assim de uma evangelização forte, pautada justamente como tu falaste, né? Na nossa ideia, na nossa mentalidade de Deus, da pessoa humana, do mundo e da nossa igreja. Então, muito obrigado, parabéns, e é uma alegria muito grande o GEM e o movimento de cursilhos do mundo, né? Porque tu já está assim, para quem não sabe, né, Padre Roberto, o Vinícius já está falando espanhol, né, porque o grupo latino-americano, né, ele habla muy bien. Muy bien. Mas, assim, é uma alegria muito grande e, com certeza, o grupo latino-americano também terá uma grande alegria em partilhar a presença dos jovens do Brasil neste encontro. Muito obrigado. Pode encerrar com as tuas palavras e depois pedimos a bênção, né, que o Padre Zé Roberto nos abençoe para continuarmos essa caminhada. Então, eu que agradeço muito a confiança, o voto de confiança que o Grupo Executivo Nacional me deu. A gente pensa assim que o jovem serve só para arrastar a cadeira, né? Porque a gente vê muita seriedade. E a gente vê que, assim, a gente é bom para arrastar a cadeira. Se vocês estão corretos. Mas a gente consegue fazer muito mais. Agradeço, então, pela oportunidade de estar aqui, por todas as pessoas que participaram conosco, por esse momento em que nós estivemos juntos.
Espero que tenha sido um momento de crescimento para todos nós e sempre apostem nos jovens das suas dioceses e jovens também, quero dizer a vocês, sempre assumam com responsabilidade os compromissos. Porque muitas vezes falam para a gente que a gente é muito de fogo de palha, né? Começa alguma coisa muito rápido e logo depois já desiste. E a gente tem que mostrar que não, que nós somos capazes sim de assumir responsabilidades, e responsabilidades muito sérias para a evangelização e para a expansão do reino de Deus em nossa realidade. Então agradeço, um grande abraço, um grande abraço, Padre José Roberto, e contamos com a bênção final para termos uma boa noite hoje. Sim, como o Chiquinho dizia, o método do movimento de concílios, ele é carismático, né? E o exemplo da vida, né? O carisma que nós temos, querigmático, e a vida de cada concilista, de cada cristão, se torna um querigma, um evangelho vivo. Hoje a Igreja do Brasil tem a alegria e a felicidade de celebrar a irmã Dulce, né? Primeira santa, nascida em território brasileiro, canonizada, e que viveu essa realidade. A vida da irmã Dulce foi um anúncio querigmático contínuo. E o querigma, muitas vezes, ele vai em contradição com muitas correntes, com muitas ideologias, né? Porque o querigma é o anúncio forte de Cristo, e Cristo, muitas vezes, nos coloca nessa posição de não nos conformarmos com a mentalidade do mundo, mas sermos de verdade cristãos. Essa é a realidade do movimento de concílios. Que sintamos no nosso coração esse desejo de sermos este querigma vivo, esse evangelho vivo, e que não tenhamos medo de sermos muitas vezes esse elemento de contradição em relação à mentalidade do mundo. É isso que o Senhor espera de nós, que Jesus Cristo espera de nós. E é isso que nós precisamos ser enquanto igreja, enquanto movimento de concílios. Então, pedindo a bênção do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a intercessão da Santa Irmã Dulce, que ela possa interceder por nós e que Deus Pai encontre no nosso coração o espaço, né, para que Ele possa colocar as suas graças, as suas bênçãos sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Muito obrigado, Padre Zé Roberto. Uma alegria encontrá-lo, mesmo que por esse ambiente virtual. E a gente aproveita aqui para convidar a todos, né? Nós estaremos divulgando logo após agora já esse encontro de formação, no sábado, às 16 horas, no Instagram, Cursilho Brasil Oficial. Nós estaremos unidos em oração, na celebração eucarística presidida pelo Padre José Roberto. Ele que, com muita alegria, se dispôs a realizar, porque a semana que vem nós temos inúmeras atividades, né, e depois começamos a Semana do Leigo, e nós, no dia 23, né, eu sei mais ou menos, sabe por quê? Dia 22 de agosto, aqui no Movimento de Cursilhos de Santa Maria, nós estaremos fazendo um drive-thru, onde eu estarei lançando o livro de minha autoria, né? Legal. Rostos da Misericórdia, Santos ao Pé da Porta, que é vocação, missão e espiritualidade do leigo, né? Parabéns, Chiquinho, que alegria. Então, é uma escritor entre nós. Doutor Chiquinho. Não, é uma reflexão, né, que a gente fez no curso de teologia, no nosso TCC, e a gente decidiu fazer um livro. O livro não será vendido, né, a gente vai ofertar às pessoas e depois quem desejar fazer alguma doação para o seu GED, para o GEM, né, para o seu GER, pode fazer. Então a gente
Agora eu não posso enviar pelo correio, né, senão seria muito dispendioso, mas quando a gente for para as assembleias, né, já estamos preparados para ofertar nas assembleias o livro para todos, né. E, então, nós agradecemos mais uma vez, convidamos a todos para sábado, então, dia 15 de agosto, às 16 horas, no Instagram. Assunção de Maria. Assunção de Maria, festa da Assunção de Maria. Né, convidamos a todos os cursilistas do Brasil para se unirem nesta celebração eucarística que será presidida pelo padre José Roberto Ferrari. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um ótimo final de semana. Até sábado, então. Tchau. José. Decolores, viva a vida! Decolores, viva a vida!